seria besta. Oi? A OTAN seria besta. Se fosse, né? Mas diz que é um pouquinho pior. O texto bíblico diz que é pior, porque ele é pior do que os anteriores. Vamos ler aqui, ó. Senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de... Está vendo que é um homem? É uma pessoa humana. Uns dizem que a gente já foi treinado, né? Na chegada do estabelecimento. Ou afere a temperatura aqui No pulso? ou na testa. O termômetro já é colocado na altura da cara, né? Aí você chega lá no mercado, lá no shopping, na repartição pública, o termômetro eletrônico já vem e mede você. E diz que para dar mais certeza que você está com a temperatura boa, tem que ser da testa. Porque aqui pode estar meio frio, meio quente. Aí eu fui fazer compra lá, Treinado. porque eu trabalhava no mercado. Lá eu tomava conta. Lá eu era praticamente chefe, lá no Oeste. Fui vendido, consegui empregado. E eu fui poder comprar no açaí, quando eu cheguei lá, eu procurei aquele termômetro, igual que é aqui na igreja. Aí o segurança falou, vai lá pra frente, eu guardei bem na testa. Isso. Aí, Isso é no mundo todo, viu? Não é só aqui no açaí, no Extra, não. É no mundo todo que tem esse termômetro aí, em tudo quanto é lugar. Então, eu estava chegando na minha escola lá, a responsável, né, para tirar a temperatura quando eu trabalho na escola, ela veio com o negócio da minha testa, eu falei, não, aqui ó, na mão, aqui ó, tá? Pronto, mediu. Quer podar a gente? Negócio da testa, velho. A União Europeia está abrindo caminho para um exército unificado europeu. Eles estão querendo criar um exército, não da OTAN, um exército europeu. Isso. E tudo que está acontecendo só está acelerando isso. Está acelerando. Eles têm essa agenda 2030 para poder cumprir. Quer dizer, nós estamos nesse cenário, o Brasil está nesse cenário, nós estamos nesse sufoco, a igreja está nesse cenário, a igreja está nesse cenário. Então a situação está se afunilando, que dependendo do jornal que você assistir, você fica com ódio de ver o engodo, o engano. E aí, o que acontece com o engano? O apóstolo Paulo fala para nós. Vamos lá para a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A Bíblia é o livro de Deus, eu creio. Os senhores creem? E que fala disso aí para a gente. Então vamos lá, capítulo de número 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é o sinal interno da igreja. É a igreja afastada de Cristo, meus irmãos. É a igreja que não adora Jesus. Eu tenho um amigo meu, que ele pegou e ele enviou para mim um vídeo daquela igreja, meu irmão, que é a igreja que em todas elas você tem o símbolo do anticristo. Eu não sei como que tem crente que ostenta esse negócio. Mas ostenta, e coloca no carro, e coloca na casa, e coloca na igreja dele. Esse símbolo aqui é o 666, meu irmão. Na cara, ó aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse símbolo aqui, o apóstolo Estevão, que foi morto pelos judeus, chamou isso aqui de estrela de Renfã. Estevão falou, estrela de Renfã, vosso Deus. Esse símbolo aqui sempre foi utilizado na religião egípcia, sempre. Ele sempre foi utilizado nas religiões da Mesopotâmia.
Ele é um símbolo ocultista. Isso daqui não é um símbolo cristão e nem israelita, não é a estrela de Davi. Mentem. É um hexagrama, hexa é 6. Ele tem 6 pontas, ele tem 6 triângulos, e aqui dentro você tem um hexágono. Você tem 666 aqui. Esse símbolo, pastor, está na bandeira de Israel, não? Esse símbolo está na bandeira de Israel, porque os judeus eles são ocultistas. Desde os dias de Moisés, o Jeremias deu uma profecia e falou: acaso foi a mim que vocês adoraram no deserto, enquanto vocês estavam lá? Não, vocês levantaram a tenda de Moloque, o vosso Deus, a tenda dos demônios. Jeremias, irmãos, aquele que profetizou contra o templo, porque o pessoal tinha o templo e ficava dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. E o Jeremias falou: vocês não chamam isso aqui de templo do Senhor, não. Isso aqui é uma casa de ladrões. Isso aqui é um covil de ladrões. Que templo do Senhor, coisa nenhuma, rapaz. O Cristo falou: vós transformastes a casa em mercado. E quando o profeta Ezequiel estava na Babilônia, Deus revelou que os sacerdotes adoravam ao Senhor e aos demônios, nas recâmaras internas, prestando culto a todos os astros que tinha no céu. E qual que é o projeto que existe hoje? É a reconstrução do terceiro templo. E nesse terceiro templo vai se cumprir o que disse aqui o apóstolo Paulo, que nós estamos lendo. Então, o sinal interno é o afastamento da igreja de Cristo. Não vai ser mais a igreja de Cristo. Não vai ser. A igreja longe do Evangelho, longe. Ninguém de maneira nenhuma os engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado. Está vendo que é homem? Não é então uma máquina, não é um sistema, é uma pessoa humana. Filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Aqui você tem o ateísmo. Aqui você tem a filosofia do ateísmo. Qual que é a doutrina política hoje que é anti-Deus? Comunismo. Comunismo ele é anti-Deus, não é uma coisa que eu estou inventando, eles dizem mesmo. Karl Marx diz: a religião é o ópio do povo, é uma muleta para os fracos. Eles têm uma doutrina anti-Deus, anti-religiosa. Os países que são países comunistas, eles não têm uma adoração a Deus, é crime, e eles matam mesmo, é proibido e ponto, não pode, ponto, e eles matam mesmo. E o que o pessoal anda fazendo? Balançando bandeira para cá e para lá, contra a igreja, contra Cristo, e bandeira vermelha para lá e para cá. Inclusive pastores, irmãos, pastores que estão apoiando o avanço do comunismo. Os comunistas que estavam presentes lá na Constituição Brasileira em 1988. Os comunistas tomaram conta do Congresso, tomaram conta das prefeituras, tomaram conta dos governos. É lacração em cima de lacração, é proibição em cima de proibição, é censura em cima de censura. A gente vê o poder de Satanás, a ganância de Satanás para calar todo mundo. Então a profecia está se cumprindo aqui, ó, aos nossos olhos. E a gente não fala sobre o assunto, só fala aqui, nesse seminário. Mas terminando a matéria, a gente vai para outra. Percebeu qual é o nosso drama? A gente não percebe. Aí o perigo é que o apóstolo Paulo falou que virá como um laço sobre todos os moradores e vai pegar todo mundo repentinamente. Virá como ladrão da noite. Então ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa é a figura do anticristo. É esse camarada aqui, que ele vem com o nome de blasfêmia. De alguma maneira sobrenatural, ele vai conseguir nessa confederação de 10 povos derrubar 3, transformar 3 em 1. Ele é uma pequena ponta. Assim que ele surge como sendo uma pequena ponta, o anticristo, ele vai se
engrandecer. A Bíblia diz que ele vai se engrandecer. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 7. Esses três também. Não, Daniel capítulo 7. Daniel 7. É simbólico também, né? Que representa a atividade sagrada. Isso. É o A gente não sabe com certeza. o anticristo e o falso profeta. Isso. Aí fala do dragão, né? O dragão, o anticristo e o falso profeta. Fala desses três aí. Daniel capítulo 7. Vamos lá para o versículo 8 ainda. Estando eu considerando as pontas, eis que entre eles subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosissimamente. O cara é um orador. Obrigado, pastor. O camarada, ele é um orador. Fala bem. Parecido com esse ucraniano, né? Parecido. Fala bem, discursa bem, é um artista, é um ator, convence mesmo. Carismático. Mas a gente não aposta que seja ele. Não aposta. Porque se for ele, nós já estamos aqui na grande tribulação. Estamos lá dentro. O problema da grande tribulação é que ela vem como um laço. Quando você perceber, você já está dentro. Só que o cenário todo está montado, meus irmãos. O cenário todo está aqui pronto. Se não for, está às portas. Se está às portas, a igreja já está numa apostasia. Aí, como eu disse para vocês, tem uma igreja que usa esse símbolo aqui, ó, o tempo todo. O tempo todo. E ela tem um templo chamado Templo de Salomão, no centro do coração de São Paulo. E que tem um apresentador de TV aqui, dono de uma rede de TV, que é o Silvio Santos, que foi lá para ver como que era o negócio por dentro e falou: olha, é bom aqui dentro. Ele aplaudiu o dono do Templo de Salomão. Essa igreja aqui, me chega um vídeo, se vocês quiserem depois eu mando. Reuniu vários líderes da religião de matriz africana, né? Vários líderes. E fez lá um culto ecumênico. Ecumênico mesmo. Os abraçou e os recebeu no mesmo patamar de igualdade que os cristãos. E entregou para eles o microfone e eles disseram que só vocês mesmos, que a gente nunca imaginava que vocês fariam isso. Eles estão fazendo. Mas não é segredo que eles usam a mesma metodologia. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que cristianismo é cristianismo, espiritismo é espiritismo. Então que o espiritismo pratica o espiritismo lá no terreiro deles. É legítimo, né? Estão buscando. É o que eles querem. É o que eles aderem. Mas agora eles estão trazendo para o sincretismo. E o sincretismo entre os evangélicos e os espíritas. Aí vamos perguntar. Se quiser mandar para mim um vídeo, eu vou querer. Eu tenho. Eu não fico mandando para lá e para cá por causa que o WhatsApp fica rastreando a gente, né? O que a gente manda, o que não manda. WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, Instagram. É um bando de olho de espião do governo do anticristo. Então eu recebo e depois eu deleto. Mas eu tenho um monte de informações assim. Por isso que a gente tem que ir cifrando a linguagem enquanto vai falando com vocês aqui. Porque senão daqui a pouco estão lá, enchendo o saco, né? É que eles querem que a gente só fale o que eles querem que a gente fale. Eles não querem que a gente fale nada, né? Eles lacram mesmo. Eles derrubaram o Telegram agora, dia 6. Eles derrubaram um canal de um coronel das Forças Armadas, Telegram. Porque um dos membros lá postou material que foi classificado como sendo fake news, sem ser. Aí derrubou o canal dele. Então essa é a situação do país que nós vivemos. Esse é o mundo do anticristo. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não é para ficar enfeitando a Bíblia, porque o negócio está feio. Então o apóstolo Paulo falou, o Daniel está dizendo aqui para nós o seguinte, olha, terminar aqui, que hora que é, por favor? Quer tomar café? 8h40. Tá, mais um minutinho, tá? Ó, versículo 9. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Aí começa o julgamento, hein?
Esse julgamento aqui é severo. E um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um com o Filho do Homem, e dirigiu o seu ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Você vê a visão de Deus e de Cristo aqui. Por quê? Vai ser estabelecido o reino de Deus assim que o anticristo for vencido. O reino de Deus é na terra. Na terra. A gente já sabe que o reino de Deus é eterno, que está em evidência, mas existe um reino que a Bíblia chama de milênio, 1000 anos, que é uma esperança muito grande assim, de que haja na terra algum período na terra em que os filhos dos homens possam conviver sem a presença de Satanás no mundo. Só os homens, sem demônios. A Bíblia revela que vai haver um período assim chamado de milênio, 1000 anos. Quando chegar na hora, a gente volta no texto aqui também, porque eu tenho que me centrar no anticristo. Aí versículo 14. Foi-lhe dado domínio, honra e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe verdade acerca de tudo isso. Você vê que é uma visão. Aí ele vai chegar para um dos que estão mostrando a visão para ele. Aí ele pede: faz-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra, porque no tempo de Daniel, nem o primeiro, nem o segundo, nem o Nabucodonosor já tinha se levantado, o Ciro tinha se levantado, mas o Alexandre Magno ainda não, e o anticristo ainda não. Aí ele fala que 4 reis vão se levantar da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todos sempre, de eternidade em eternidade. O que é o milênio? O milênio é a inauguração do novo céu e da nova terra, de eternidade em eternidade. É um tempo que a gente vai ter um pouquinho mais de detalhe aqui na aula apropriada, tá? Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Você vê, quando você pega um ministro, eu acho interessante isso no Brasil. Eu acho muito interessante. Eu acho muito espantoso. Com as forças armadas que a gente tem aqui, Exército, Marinha e Aeronáutica, 512 deputados, 80 e tantos senadores, 27 governadores, 5.000 prefeitos. Como que nenhum desses aí consegue fazer nada para vencer um ministro? Nada. O ministro pega e fala: você é presidente da Câmara dos Deputados, vem aqui. O cara: sim, senhor. Não passa um projeto de lei. Você é presidente do Senado? Vem aqui. Sim, senhor. Ele pega, ele coloca 11 magistrados, muito mais intelectuais que ele, e ele fala: eu quero assim. E o pessoal fala:
eu voto com você, ó ilustríssimo e magnânimo Lex Luthor. Igualzinho. Ninguém nunca falou como uma besta. Eu ouvi eles falando. Você falou brilhantemente, nunca vi ninguém falar como uma besta. É o que diz o Apocalipse. Todo mundo se maravilha com as palavras. Quando você vê eles falando, eles falam como uma besta do Apocalipse, não é possível. Todo mundo encantando todo mundo. E ninguém faz nada. Afronta generais de 5 estrelas, 4 estrelas. E os generais só soltam uma notinha. Cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você está falando. Não fala assim com a gente, não. E o cara tá nem aí, meu. Faz e ponto. Então é um negócio espantoso, não pode ser uma coisa só humana. É um tempo de Caifás. Tem um demônio ali tomando conta mesmo da coisa toda. Bem pertinho de nós. Muito pertinho de nós. Isso é muito chato, né? Muito pertinho de nós. Aí diz aqui que ele está desejando de conhecer o quarto animal, que devora e faz em pedaços e pisa aos pés tudo que sobrava, e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosissimamente, e cuja aparência era mais firme que a dos seus companheiros. É assim que ele anda, o anticristo, hein? É assim que ele anda. Uma aparência firme mais do que Nabucodonosor, Ciro, Dario, Alexandre Magno, Júlio César, Benito Mussolini, Hitler. O cara vai superando todo mundo da maneira como ele é. Aí versículo 21, para a gente tomar café, depois eu quero voltar no versículo 21. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os... O que eles faz? O anticristo faz o quê? Faz guerra contra quem? Os santos. E o que acontece? Vence. É nesse ponto que a gente vai voltar depois do nosso café. O poder que o anticristo vai ter de matar quem ele quiser, como está escrito no Apocalipse. O Apocalipse deixa claro, ele vai matar quem ele quiser. Quem se opor a ele vai ser morto ou vai ser preso. Esse é o poder do Satanás na vida do cara. Vamos lá? Vamos café?